Oi, aqui é Fernanda Fratarola, do blog fernandafratarola.com.br. Hoje eu tô aqui com a Gisele. Ela foi minha aluna no preparatório Passo no TOEFL IBT, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Queria que você falasse um pouquinho sobre você pra gente, da onde você é, qual é a sua área. Uhum. Bom, meu nome então é Giselen, para quem não me conhece, eu tenho 26 anos, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade que chama Santa Rita do Passa Quatro, e fiz faculdade na Unesp de Botucatu, fiz agronomia, me formei agora em julho, e o motivo de eu ter feito a prova é realmente por causa do meu curso, né? Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos há 2 anos atrás, eu fiquei lá durante 7 meses. E depois que eu retornei, o meu professor de lá me convidou para eu fazer o meu mestrado lá nos Estados Unidos. Que E ótimo. aí que eu decidi que eu queria voltar. Então, por isso que eu procurei o curso. Então você terminou agora a graduação e você já vai fazer, você já está se encaminhando para o mestrado. Sim, eu terminei em julho, né? Uhum. E aí, dando tudo certo o processo, tendo agora a nota do TOEFL, eu começo em abril do ano que vem. E aí você vai diretamente pela faculdade. Você entrou em algum programa de bolsa ou você vai diretamente pelo contato que você tem com a faculdade de lá? Bom, não sei se todo mundo sabe, a maioria das coisas lá a gente tem que pagar, né? Mas o professor da universidade lá, ele consegue uma bolsa para a gente, por causa que os projetos são feitos, a maioria com empresas, né, multinacionais. E aí eu tenho um gasto, assim, por ano, com algumas matérias, mas vai ser um valor bem irrisório, assim, e vou ser financiada por eles mesmos. Então, praticamente o meu gasto vai ser só com passagem e o visto, né? Depois lá eu vou ser financiada por eles. Nossa, legal, isso é ótimo, né? Assim, é fantástico. E aí você vai fazer o mestrado completo lá. Completo lá. Vão ser no mínimo 2 anos, né? Então eu começo em 2016 até 2018 eu fico lá. E a expectativa? Ah, são bem grandes, assim, né? O contato que a gente fez com o professor, a amizade que a gente criou nesses 7 meses foi muito grande. A área que eu continuo aqui trabalhando na universidade, eu estou no programa de pós-graduação, mas não como aluna efetiva, porque eu vou para lá. Mas é a mesma área e ele veio para o Brasil até semana passada, ele estava aqui para um simpósio, foi palestrante na aula, tá super animado, eu não vejo a hora de dar tudo certo. Hoje eu vou terminar a papelada lá para Nebraska, né? E a expectativa é bem grande. Tô ansiosa para chegar abril. Ah, imagino, uma mudança, né? Assim, você já te passou 7 meses, agora são 2 anos, né? Pelo menos 2 anos, então uma mudança grande. Imagino que gere muita expectativa para você, sua família, né? Sim, com certeza. E aí, então, quando ele te chamou, ele falou, você viu essa questão do mestrado, você ficou sabendo que você teria que fazer a prova. É um pré-requisito. Sim, quando ele conversou, a secretária me mandou tudo o que eu teria que fazer e um dos requisitos seria a prova do TOEFL, né? E antes de eu ir para os Estados Unidos, eu estudei 1 ano e meio de inglês, assim, quase 2 anos, mas foi bem pouco, não foi nada muito aprofundado. O que eu tinha aprendido mesmo, assim, foi durante meu intercâmbio lá. Mas eu sabia que eu tinha uma deficiência, assim, em algumas coisas, bastante coisas em gramática, que eu precisaria me empenhar para poder fazer a prova. Eu sabia que era uma prova difícil, nunca tinha estudado para essa prova, nunca tinha feito. Mas de amigos que já tinham feito, eu sabia que era uma prova assim que exigia bastante. Aí a minha cunhada até tinha aquele livro do TOEFL, um livro IBT lá bem grande, eu peguei para estudar. Aí comecei a estudar sozinha, eu falei, nossa, não. Eu precisava de alguém para me direcionar, assim, alguém que conhecesse a prova e pudesse me dar as dicas certas. Aí eu entrei no Google, comecei a procurar, aí achei o curso Fernanda Frattarola, aí eu comecei a assistir os vídeos no YouTube, o depoimento das pessoas, achei muito interessante, me empolguei. Aí até fiquei muito chateada porque as inscrições acho que tinham acabado, eu Ah, mandei um e-mail pedindo, ai, por favor, eu não tenho tempo, só tenho um mês para estudar. Aí acabou que deu certo.
Então, fazer. quando você começou a fazer o curso, então você já estava com a sua prova agendada. Eu já tinha agendado a prova. Na semana que eu comecei a estudar, eu agendei a prova. Eu tinha um mês e 2 semanas, eu acho, mais ou menos, para eu conseguir estudar e poder fazer a prova, né? Deixa eu te perguntar, quando você começou a pesquisar, que você falou, foi no Google, né? E você foi pesquisar curso, você chegou a cogitar ou a pensar em fazer um curso presencial? Cogitei, então, até isso, né? Como o semestre passado, no curso de agronomia, o último semestre tem que fazer um estágio obrigatório. Então, eu mudei para Paulínia, ali perto de Campinas, interior de São Paulo também, e estava fazendo estágio numa multinacional. E era uma cidade bem pequenininha, eu morava num bairro bem afastado, eu não tinha carro lá. Então, estava super complicado para mim, porque não tinha nada ali perto. Para eu ir para Campinas, eu tentei fazer uma aula presencial lá, mas eu ia chegar mais de 10 horas, 11 horas da noite em casa. Aí Uhum. eu tentei fazer um perto do meu trabalho, mas também que eu achei na minha cabeça que presencial talvez fosse ser mais fácil, mas aí eu vi que não funcionou. Aí que eu comecei mesmo a procurar no Google e achei o seu curso e fiquei muito mais empolgada e decidi, não, é esse que eu quero fazer. E foi o que deu certo, né? Graças a Deus. Não, sim, que ótimo. E aí você se preparou então em um mês. Sim, até foi bem complicado, assim, porque eu não pude me empenhar o tanto que eu queria, porque, como eu falei, no obrigatório, eu acordava às 6 da manhã, aí entrava no estágio umas 7h30, chegava em casa mais de 6 horas da tarde. Como eu sou agrônoma, eu passava o dia inteiro no campo, embaixo do sol, voltava em casa, assim, muito cansada. E como eu tinha um mês só, é bastante atividade, bastante exercício. Então, eu fiz ao máximo que eu podia, assim, mas, assim, se eu não tivesse todo esse cansaço, eu teria aproveitado melhor. Uhum. E aí, de final de semana, eu ia para minha cidade, no outro final de semana, eu ia para casa do meu namorado. Então, foi assim: de final de semana eu consegui estudar bem pouco, eu consegui me empenhar mais durante a semana, mas o curso em si, ele realmente é aquilo que a prova é, então, se você focar naquilo mesmo, você consegue ter um bom resultado, mas depende muito também da pessoa, né? É, porque tem que. A gente sabe, né? Quando você faz uma preparação assim, né? É um tiro curto, né? Quatro semanas, um mês, né? Uma coisa assim rápida. E você tem as suas coisas do dia a dia, a gente sabe que às vezes é difícil mesmo, né? Tem que ter assim muita determinação, porque você tá cansada, tem imprevisto, isso a vida é assim, né? E aí é um final de semana que você não pode estudar, alguma coisa que acontece aqui, é um dia que você não pôde estudar por qualquer motivo, não teve internet, faltou luz, e aí você tem que compensar no dia seguinte, tem que estudar mais tempo, você já tá cansada. Então, assim, tem que ter determinação, né? Tem que estar comprometido mesmo. Foi bem legal até, porque a empresa dava uma pousada pra gente ficar, né? E essa pousada era bem afastada e tal. E a conexão era via rádio, era horrível. Aí eu conversei com o dono da pousada, falei, não, eu preciso fazer um curso, eu preciso passar numa prova, eu preciso da internet. Se quiser, eu pago um tanto a mais da internet, mas por favor, me ajuda. Ele falou, não, não, vamos melhorar então. Aí ele até trocou a internet da pousada, Foi porque senão ótimo. não ia conseguir fazer. E eu só tinha aquele tempo, não tinha como eu fazer em outro lugar. Aham. Você tava com o tempo Então, apertado, né? tava. E onde você tava também ficaria difícil pra você ir pra outro lugar, né? Pra usar a internet pra depois ir pra pousada, né? Não dava, ainda mais que eu também não tinha carro, ficava a pé, não tinha como, sabe? A única alternativa era fazer ali mesmo. Ainda bem que o cara me entendeu, assim, sabia Aham. que era até uma coisa melhor pra ele. Aí ele mudou. Oh, que bom que ele foi compreensivo e te ajudou, né? E deixa eu te perguntar, como é que foi o dia da prova? Onde é que você fez a prova? Tinha muita gente? Como é que foi? Olha, eu fiz a prova em Botucatu mesmo, na cidade que eu fiz faculdade, no interior de São Paulo. No dia da prova eram 6 pessoas, não eram muitas pessoas, mas assim, a sala era muito pequena, muito apertada. Então eu já até tinha ouvido você falar, outras pessoas falarem. Foi
cabininhas bem encostadinhas uma na outra, então não é a mesma ordem que eu tô, a pessoa do meu lado tá. Aí eu escutava o que o do lado tava falando, já que ele começou a speak antes de mim. Aí, para o intervalo, a coordenadora da prova começou a conversar com ele. Então, assim, você tem que estar. Além de você saber, você tem que estar muito preparado, assim, psicologicamente, porque eu me desconcentro muito fácil, sabe? Então, isso eu confesso que me atrapalhou um pouco. Uhum. É porque te distrai, né? A pessoa falando do seu lado, acaba que às vezes você está super concentrada, mas a pessoa assim fala uma coisa, dá uma risada, ou faz um barulho mais alto e aquilo te desconcentra um minuto, e às vezes um minuto é uma coisa que você perde, que você podia ter notado, não notou, e aí uma informação que você tinha que ter dado não deu, né? Então acaba É. que tem que manter muita concentração mesmo. E acaba te deixando também, eu acho que um pouco nervosa também, porque te desconcentra, né? Uhum. É, eu acho que, eu não sei se já é para falar agora, mas foi o que aconteceu comigo. Quando eu fazia as provas, testes, né, antes da oficial, minha maior nota era no reading e no listening. Então, no dia eu falei, não, essas duas partes tá tranquilo, vou me empenhar mais no speaking e no writing, apesar do writing eu gostar de escrever. Aí, quando começou o reading, eu caí com 5 textos. Então, Nossa! ai meu Deus. E aí eu comecei a me desconcentrar. Aí, tanto é que no final eu perdi um tempo, eu não fiz 20 minutos certinho cada texto, então eu me desconcentrei e acabou sendo a minha nota mais baixa. Eu fiquei super chateada, saí da prova super chateada, eu não vou conseguir a nota. E no listening, exatamente por causa que o menino do meu lado já estava à frente, eu me desconcentrei, eu não conseguia anotar várias anotações. Então, as duas partes que eu tinha as notas mais altas foram as que eu tive as notas mais baixas, e no speaking e no writing eu acabei tendo uma nota super boa, bem alta, que me ajudou, né? Então é questão assim, não de se desconcentrar mesmo. Quando estiver em casa, fazer exercício com barulho, não sei. Porque eu fazia com silêncio mesmo, né? Então talvez se eu tivesse treinado mais com coisas me distraindo, eu teria me desconcentrado menos no dia, não sei. É, porque talvez você tivesse mais preparada. Essa é realmente uma questão importante que às vezes a gente quer muito estudar no silêncio, né? E chega na hora da prova, aquele silêncio às vezes, nem sempre, né? Alguns lugares as pessoas fazem com. Peraí, rapidinho. Vou ter que parar aqui. Apareceu o meu computador. Meu computador congelou. Vou voltar. Então, assim, em alguns lugares as pessoas têm um certo silêncio, né? Assim, tem centros aplicadores que são pequenos, assim como o seu, né? Tipo assim, tem 6 pessoas, 5 pessoas, mas as salas são grandes, é espaçado. Então, assim, eu acho que também o fato também de você ter tido 5 textos fez também com que as outras pessoas tivessem à sua frente, né? Então, ele chegou no speaking, se ele pegou 3 textos, 4 textos, ele chegou na sua frente no speaking. Isso também acabou que te desconcentra, porque na hora que ele tá fazendo o speaking, você tá no listening ainda. Mas essa questão é importante realmente, às vezes, fazer um exercício num lugar que tenha um barulho a mais, né? Não se isolar completamente. Liga a televisão, né? Tá sozinha, às vezes ligar a televisão. E eu acho que isso aí depende um pouco, mas isso às vezes é verdade mesmo. Pelo menos assim, alguns exercícios que não sejam todos, né? Talvez os primeiros exercícios você fazer em silêncio, porque são os primeiros, você está treinando as estratégias e tudo, mas talvez um simulado, né? 2 simulados você fazer, talvez num certo barulho possa ser realmente possa te ajudar, né? Você, Sim. você conseguiu fazer todos os exercícios do curso, os simulados, tudo certinho? Então, como eu nem acho que você não vai lembrar que são muitos alunos, né? Mas nas semanas finais, que era para eu finalizar o curso, eu tive uma crise de sinusite horrível, fui parar no hospital, tive que ficar repousando, então me atrasou um pouco. E então eu não consegui fazer aquele último, o oficial que O vocês, online. Uhum. o online depois que você finaliza todos os exercícios. Então aquele eu não consegui fazer. Mas o resto dos exercícios, todos os speakings, as redações, eu consegui fazer tudo. E os outros testes, só um online que eu realmente não consegui. Crise de sinusite não dá mesmo, né? Eu sei como é que é. Não, Não tem condições de fazer nada. E, assim, o dia da prova, então, realmente, 5 textos, bem cansativo, né? foi. E eu acho que talvez isso também, porque
Foi muito cansativa, eu perdi tempo, aí eu fiquei nervosa, aí fiquei meio chateada, aí já foi polícia, né? Sabe, aí você meio que já desconcentrou. Aí depois do intervalo eu falei, não, vamos focar de novo, eu tenho que passar nessa prova. Aí tanto é que o speaking right foi tudo bem. E o meu maior medo antes, apesar de ter morado lá, era o speaking. Não pelo fato de eu ter que falar, mas é como o espaço para você pensar a questão é muito pequena, às vezes eu ficava com medo de não conseguir formular. Mas na hora foi super tranquilo, assim, consegui falar tudo. Não é aquele bicho de sete cabeças que a gente imagina antes de fazer a prova. Uhum. Foi bem bom. E qual foi a sua sensação quando você terminou a prova? Você saiu achando que tinha conseguido a nota que você Ó, precisava? sinceramente, eu achei que eu não ia conseguir, porque eu sabia que eu tinha me desconcentrado nos textos e eu sabia que um errinho ali, uma desconcentração, a selecionasse a questão errada já era. E também sabia que no listening eu faltei bastante em algumas anotações. Então, realmente, eu saí assim, sem saber se eu tinha conseguido a nota. Mas, lendo o pessoal no grupo do Facebook, parece que todo mundo sai com essa sensação que não. Então, eu falei assim, não, não, fica calma, vai dar tudo certo, eu vou conseguir passar. Se não passar, a gente faz a prova de novo, não tem problema. Mas, assim, a princípio eu fiquei meio chateada. Não, mas isso é verdade, essa sensação é muito comum. Eu acho que 90% dos alunos falam que saiu da prova. Ah, eu acho que. Eu, assim, é uma coisa tão recorrente que eu já tô até acostumada. Eu sempre falo pro aluno, falo, olha só, espera. Porque, assim, É, vamos esperar seu resultado sair, porque é assim mesmo. É normal sair com essa sensação de que, né, eu não conseguia. Mas, assim, e o fato de você ter que esperar, né, 10 dias, não ajuda também, né? não, não ajuda. E ainda, né, eu terminei a graduação, tudo, enquanto eu não vou, como eu falei, eu tô no programa da pós lá da minha universidade. Então eu tô viajando, eu fico viajando o Brasil, já viajei, sei lá, eu quantos estados. E quando saiu essa nota, eu tava na Bahia, aí eu recebi um e-mail falando que já tava, o resultado já tava disponível, e tipo assim, meu 3G não pegava, eu falei, nossa, só vou chegar no hotel. Isso era tipo 1 hora da tarde, eu ia chegar no hotel só umas 9h30, 10 horas da noite. E aquela ansiedade, falei, nossa, passei, não passei, não conseguia conectar a internet. Aí eu fui conseguir ver o resultado, tipo, depois de quase 12 horas que eu tinha recebido o e-mail. Nossa. Ai, mas aí deu certo. Quanto você precisava tirar? Eu precisava tirar 79. E quanto você tirou? Eu tirei 82. Foi bem assim, o limite foi bem próximo, né? Para mim, eu tenho certeza que foi essa falta de concentração no reading e no listening, né? Que foram, como eu falei, as minhas duas notas mais baixas, mas graças a Deus deu tudo certo e com essa nota eu posso me inscrever normalmente, sem problema nenhum. E aí agora essa semana você tá enviando a documentação que você precisa lá para a universidade. Sim, eu comecei ontem, aí eles já me mandaram mais algumas coisas para mandar alguns documentos. Aí no caso é assim, eles pedem 79 para você se inscrever. Mas aí quando você chega lá, você só tem que fazer uma provinha só bem informal assim com eles, para ver se você tem um semestre, 2 semestres de inglês ou não. Só não faz essa prova quem tirar acima de 100 no TOEFL. Então, conversando com o pessoal lá, a maioria do pessoal faz essa provinha, mas eles falam que é bem simples. Então tranquilo, né? Para você não fazer essa prova é só se você tirar acima de 100 no TOEFL e mais de 25 no Writing. Eu teria conseguido porque eu tirei 25 no Writing, mas como eu tirei abaixo de 100, aí eu vou ter que fazer essa entrevista, mas é uma coisa bem informal mesmo. Não é nada relacionado com uma prova igual ao TOEFL. Uhum. E aí você saindo, né, indo tudo bem nessa prova, nessa entrevista, você não precisa fazer esse semestre de inglês lá. É, reforçando assim, essa provinha não é limitante se você pode fazer mestrado ou não. É só Aham. se você vai ter algumas aulas de inglês junto com as suas aulas obrigatórias que você tem, as disciplinas do mestrado.
Uhum. Então é só isso que eu vou ter que fazer. Algumas pessoas dizem que é até bom você fazer, porque eles pegam bastante em questão de texto, como você faz um mestrado, você vai ter que escrever bastante artigo, essas coisas, então eles dão uma ajuda, mas é um tempo a mais que você precisa estar ali, né? Então, não sei. A princípio eu vou chegar lá e vou fazer essa prova. Entendi. Então, e me diz uma coisa, se você pudesse dar um conselho para quem quer fazer a prova, para quem quer tentar uma bolsa, para quem tem essa vontade de estudar fora, que dica que você daria baseado na sua experiência? Bom, a minha dica é realmente fazer o curso. O curso é muito bom, ele te clareia realmente como vai ser a prova, você não tem surpresas no dia. Mas assim, o seu sucesso depende também, apesar do curso ser ótimo, ser muito bom, depende de você. Não adianta nada você ter Uhum. uma ferramenta muito boa na mão e não se esforçar. Realmente precisa de disciplina. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria tido uma disciplina maior, que com certeza teria tido maior resultado na minha nota. E, além disso, tentar manter a calma mesmo na prova, porque por mais às vezes que você tá indo super bem, às vezes na prova qualquer desconcentradinho, algum nervosismo que você fica, acaba te atrapalhando um pouco. Mas assim, se você se preparar bem, acredito que no dia não vai ter surpresa nenhuma, não. É só a questão da pressão mesmo do dia ali da prova, né? Não, com certeza. E depende, assim, muito de você. Às vezes acontece também, né? Assim, é importante manter muita calma, porque às vezes o aluno, ele tem um bom nível de inglês, ele se preparou, ele estudou, mas chega na hora da prova e tá muito nervoso. E a gente sabe que Uhum. isso é uma coisa, assim, que realmente é respirar fundo, né? Porque às vezes você tá tão nervoso e aí você erra, você se desconcentra, dá branco, aí na hora do speaking esquece qual é a estrutura da resposta porque tá nervoso. Então, assim, a gente sabe que depende, assim, muito, né, da, da sua calma na hora da prova. Né? Às vezes você faz tudo certinho o curso inteiro, mas chega na hora da prova e a pessoa fica muito nervosa, né? Que já é Sim. normal, a prova gera nervosismo mesmo, isso aí é Sempre, inevitável, né? com certeza. Mas isso é importante, assim, a dedicação, né? E manter a calma na hora da prova, tentar respirar fundo. Foi isso que você falou, né? Foi na hora do intervalo. Agora, né? Vou me concentrar no speaking, no writing, porque o Aí intervalo é muito. eu até lembro que você falou, ah, vai ao banheiro, fale em inglês, não sei. Aí eu lembro que eu fui ao banheiro, fiquei respondendo umas perguntas em inglês. Aí eu fui na salinha de espera, tava passando Friends, eu fiquei assistindo, estavam falando inglês, eu falei, não, não vou conversar com ninguém, não vou falar português, porque eu preciso me concentrar. Aí, tanto é que a segunda parte eu fui bem mais calma, assim, do que a primeira mesmo. Não, o intervalo faz toda a diferença, porque isso assim não é incomum, né? A pessoa ficar muito nervosa ou ter algum problema na parte do reading, e aí isso afeta o listening, porque é seguido, né? Então você não tem tempo para se recompor. Você não tem. Se você tá cansada, ou se você ficou nervosa porque alguma coisa aconteceu no reading, não foi da forma que você esperava, isso acaba de certa forma impactando o listening. Então, geralmente, quando o aluno ele não vai bem no reading, ou acontece alguma coisa que ele acha às vezes que não foi bem, porque às vezes ele foi bem, mas acha que não foi. E isso impacta no listening. E aí o intervalo é o momento de você parar, respirar, né? Voltar, né? Assim, ficar calma de novo. E é um momento assim de você entrar no ritmo. Foi isso mesmo que você falou, né? Vai no banheiro, fala em inglês, não perde o ritmo, porque você já tá um tempo ali. Você então, né, ficou 100 minutos, né? Você ficou 100 Sim, minutos lendo inglês. Depois você foi, fez uma sessão de listening, né? Então ficou mais aquele tempo todo ali ouvindo inglês. Se você pega e fala em português, você quebra todo esse tempo de contato com inglês. Você vai quebrar. Entendeu? Então é importante manter. Por isso que é importante ir ao banheiro, falar em inglês, não conversar. Eu sei que às vezes é difícil, né? Os alunos falam assim, ah, e uma pessoa puxou assunto comigo, e eu fiquei assim, não, não fala comigo, porque quebra. eu até eu vi uma menina que tava gostando de conversar, saí de perto dela, falei, não, não vai puxar assunto comigo. Dei uma desviada, falei, não, não vou conversar. É para você continuar naquele inglês, né? Pra você ficar no inglês. Então, assim, isso parece que não, mas isso faz diferença sim, né? Até porque, Sim, faz. assim,
a primeira questão do speaking, embora não seja em termos de dificuldade a questão mais difícil, geralmente ela é a questão mais difícil no dia da prova. Que você gagueja, né? Tá nervoso, é aquela coisa, será que o som tá bom? Falo alto, falo baixo. Então, geralmente é a questão que gera mais. É importante você estar no ritmo, né? Sim, com certeza. Ó, Josaelen, obrigada por ter contado Mas, aí a sua história, ter compartilhado com a gente. Todo sucesso para você. Que assim você aproveite obrigada. muito o mestrado, que seja assim uma ótima experiência para você pessoal e profissional também, né? Que vai acrescentar muito, com certeza, né? Um mestrado nos Estados Unidos. E é isso aí. Muito obrigada. Sucesso para você e parabéns pelo Eu que mestrado. agradeço, eu que agradeço, o curso realmente foi muito bom. Mesmo tendo sido muito corrido para mim, até se eu for gravar o vídeo eu conto mais detalhado, foi bem complicado mesmo essa parte do preparo, mas o curso me preparou muito bem para a prova. Agradeço mesmo, foi muito bom. Sucesso para vocês. Para quem eu posso, eu falo do curso. Já tem várias amigas que vai fazer Obrigada. e muito bom mesmo. Parabéns, assim, a estrutura de vocês, o empenho mesmo assim na correção e responder os e-mails foi muito bom, foi bem legal. Obrigada. Ah, obrigada a você. Eu fico feliz que você tenha gostado e obrigada pelas indicações. Imagina. Boa noite, um abraço. Boa noite, outra. Tchau, tchau. Tchau.